Bom dia pessoal, estou fazendo um vídeo rápido aqui para a gente dar um suporte a uma emergência que um colega está tendo, um aluno nosso no caso, né, um colega de profissão. Então ele está com um probleminha lá numa Meriva, onde não chega alimentação na bomba de combustível. Bom, e de onde vem essa alimentação da bomba de combustível? Ele vem aqui do relé, tá certo? Do relé principal, tá certo? O sistema aqui não chama, desculpe, o sistema aqui não chama relé da bomba, como a maioria dos sistemas, ele chama relé principal. Para o sistema que trabalha para o sistema de injeção eletrônica, nós temos o relé principal e nós temos o relé geral de ignição, ok? Então esse relé geral de ignição, ele alimenta a bomba alimenta a unidade de comando motor, certo? No nosso curso, a gente trabalha a interpretação e a leitura do diagrama elétrico e também o diagnóstico dos sensores e atuadores. Por quê? Porque para eu explicar, para você entender bem o diagrama elétrico, você precisa entender o componente. Então eu tenho que saber como funciona a bobina. Pode até ser que eu não conheça com profundidade, mas eu tenho que saber como funciona a bobina. Por isso que no nosso curso também tem uma parte de atuadores, tem os transformadores de ignição, tá certo? Você precisa saber como funciona o relé auxiliar, né, o que é o relé auxiliar, não é isso? Como funcionam os componentes. Então a bomba de combustível é um motor elétrico, certo? E o diagrama do Dr. Ele já traz digamos, uma ilustração equivalente ao componente, certo? Diferentemente de outros, para facilitar o entendimento, né, a localização do componente, então, diferentemente de outros diagramas que vêm com o diagrama elétrico do componente, né, não vem com a simbologia, a representação, como nos diagramas originais, né? Então, no treinamento, nós também trabalhamos isso. Bom, mas aqui a bomba de combustíveis, o que está acontecendo? Ele não está chegando uma alimentação positiva na bomba, né? O aterramento está mostrando aqui que é direto na carcaça, certo? É um massa, né, aterrado na lataria do carro, né? Então, quando não tem alimentação aqui, né, no nosso curso a gente ensina como fazer o teste, colocar o multímetro, né, não é nenhum outro equipamento, a não ser que seja o osciloscópio, mas o multímetro com a tomada ligada, então dá partida no motor. É isso por que dá partida no motor? Porque, via de regra, o que vai acontecer? Esse positivo ele só vai chegar aqui de forma constante, contínua, quando eu tiver a rotação do motor, certo? Então, a unidade de comando precisa ter o sinal de rotação do motor. Se ela não tiver o sinal de rotação do motor, das duas, uma. Ou, como acontece muito na GM, ela nem aciona o relé da bomba, tá certo? Ela controla o relé da bomba aqui, já já a gente vai falar mais dele. Ou então ela aciona mais temporizado. Isso aqui é uma coisa já para quem tem experiência, já é uma coisa já conhecida, né? Então eu ligo a ignição, a bomba funciona por um momento e depois desliga, em alguns casos, né? E na linha GM é comum ela só ser comandada o relé quando eu tenho um sinal de partida, é um sinal de rotação do motor, né? Falando de uma forma mais clara. Então tem essas duas condições. Então não está chegando o positivo lá. A gente foi lá, testou na tomada, verificou que não está chegando a alimentação positiva, está chegando 3 volts só. Das duas, ou tem um problema no aterramento ou na alimentação positiva, ok? Então, com a lâmpada de teste, né, a gente ensina isso no curso, eu verifico essa tensão aqui, tanto o aterramento, isoladamente, verifico o aterramento, tem o aterramento, a lâmpada acendeu, puxo o lado positivo da bateria, um borne da lâmpada, o outro aqui no negativo, tem um bom terra? Tem. Então, o problema está na alimentação positiva. Então, da onde é que vem essa alimentação positiva? Então, a alimentação positiva vai vir do relé. Agora, como funciona o relé? Então, é importante saber como funciona o relé, porque o relé ele tem duas fases, o relé auxiliar. Ele tem dois componentes. Ele tem uma bobina, ok? E tem um interruptor. Então, o interruptor comandado através do campo eletromagnético. O relé, a gente pode definir assim. Então, eu tenho, para essa bobina, para o relé funcionar, primeiro quem tem que funcionar é a bobina, ok? A bobina tem que entrar em funcionamento, porque o interruptor só vai atracar quando o campo magnético estiver aqui. Bom, eu tenho dois lados aqui, o 8,6 e o 8,5. O 8,5 que é a alimentação positiva, e por que eu sei que a alimentação é positiva? Porque
ele tem comunicação aqui com essa linha, ó, e aqui é um fusível. Onde eu tenho um fusível é uma linha positiva, ok? Então, esse positivo ele vem de um relé chamado de relé geral da ignição, é assim que a GM chama. Então, para esse positivo chegar aqui, para poder o relé funcionar, eu tenho que ter primeiro o funcionamento desse relé aqui, que por sua vez depende de dessa bobina, certo? Então, essa bobina aqui, ela tem um terra de um lado constante e o positivo vem da ignição. Então, com relação à parte elétrica, ele só precisa de quê para se relacionar? O relé estando bom, se eu ligar a ignição, vai chegar a tensão positiva, eu já tenho um massa aqui, crio o campo magnético, o relé atraca. O positivo que vem lá da bateria, tá certo? Então, a bateria, o positivo da bateria está aqui, então a corrente é nesse sentido. Então, ele vem, alimenta aqui esses outros elementos, inclusive o relé principal, que é o da bomba, tá certo? Tem dois fusíveis em série aqui, ok? Mas então, primeiro, vamos trabalhar primeiro esse relé aqui. Então, eu liguei a ignição, o relé estando bom, ele atraca. Esse positivo aqui estando disponível no 30, isso aqui é uma norma internacional, a norma DIN. Então, onde eu chegar no 30, onde eu tiver uma simbologia 30, tem que ser um positivo de bateria, embora às vezes não é, tá certo? Então, tem essas pegadinhas também. Bom, então eu tenho a alimentação aqui no 30, o relé armou, o interruptor fechou o circuito, esse positivo ele vai passar, vai alimentar diversos componentes aqui e depois que passar pelo fusível vai alimentar a bobina de ignição e vai alimentar também o relé, ok? Eu já tenho a alimentação positiva aqui. Então, tendo alimentação positiva, a unidade de comando, no momento em que o relé armou também recebeu uma alimentação positiva, que é uma alimentação 15, né, que é pós-chave, pode não ser um pós-chave direto, pode ser indireto, mas é um pós-chave. Liguei a ignição, o relé armou, recebeu alimentação positiva. Se for um sistema onde ele temporiza o relé da bomba, então aqui vai surgir um negativo. Se aqui é um positivo, aqui só pode ser um negativo, ela vai vir nesse sentido. Aqui na a parte de controle do relé, então tem que vir um negativo nesse sentido aqui, da central, da unidade de comando, do módulo, para o relé. Então, se for um sistema que temporiza o relé, beleza, então vai existir essa temporização. Se não tiver sinal de rotação, lembra do que eu falei lá atrás? Então, ele vai desligar. Se for um sistema que só comanda o relé depois que chegar o sinal de rotação, então eu vou precisar da partida, né? Então, dou partida, ou então gerar um sinal, né? Mas é mais fácil dar partida, em princípio. Dou partida. De partida, vai chegar é para chegar o negativo, né? Se não chegar o negativo, então eu tenho que verificar a unidade de comando ou a alimentação da unidade. Mas isso é no segundo passo. Mas digamos que chegou o negativo aqui. Chegou o negativo, o relé armou, tá certo? O relé estando bom, por isso que eu tenho que testar o relé também. Né? Então, o relé arma, a mesma coisa que acontece aqui, que eu citei anteriormente. O relé armando, fechou o contato do interruptor. Esse positivo que está disponível aqui vai nesse sentido aqui, ó. Não pode ser no sentido contrário, pessoal, porque se fosse no sentido contrário, o que ia acontecer? O relé está alimentando a bateria, não tem lógica isso, certo? Eu estou falando isso porque muita gente ainda tem dúvida com relação a isso. Quem está começando, é normal que tenha dúvida com relação a isso, tá certo? Dá para notar que isso aqui não é um vídeo para profissionais experientes, né? Da área, principalmente que conheça elétrica e eletroeletrônica, né? Automotiva. Então, vamos lá. Então, tem que ser nesse sentido aqui. Está aqui a bateria, os fusíveis alimentando, o relé armou. Aí eu vou ter alimentação aonde? Na unidade de comando, ok? Mais uma alimentação, tá certo? Isso aqui também às vezes pode funcionar como um monitoramento do relé, tá certo? Tem sistemas que isso aqui funciona como monitoramento do relé. Então, para que tem essa linha aqui positiva? Para saber se o relé armou, tá ok? Mas vamos lá. Ela alimentou aqui a unidade de comando, né? E vai alimentar mais quem aqui? Né? Onde é que tem um próximo nó de derivação? Alimenta a eletroválvula do canister,
certo? Alimenta a bomba de combustível e alimenta os injetores, os 4 injetores. Então, esse relé aqui, tá certo? Esse relé principal, certo? Ele alimenta todos esses componentes. Bom, então eu fui lá na unidade, na bomba de combustível, o motor não está entrando em funcionamento e não chega o positivo aqui, né? Na bomba. O que eu posso fazer? Uma dica que eu faço e que eu dou. Quer saber se o problema está lá no relé? Tá certo? O problema está no relé ou em algum desses elementos, né? Quando eu vou testar o relé, eu tenho que checar todos esses elementos. Está chegando o positivo aqui, no 86 está, ok. Não está, então eu tenho que seguir essa linha e saber o porquê que não está chegando essa alimentação aqui. Está chegando massa aqui, tá, ok. Não está, então eu tenho que saber o porquê. Por que não está chegando? A unidade de comando não está recebendo sinal de rotação, enfim, né? A unidade de comando está com defeito, aí já existe um outro protocolo, um outro procedimento para saber isso, para fazer essa avaliação, esse diagnóstico, né? Mas vamos supor, onde é que estava o raciocínio? Então, eu tô vendo que não chega alimentação na bomba de combustível, positivo. Mas será que está chegando lá nos injetores? Vamos lá chegar lá nos injetores. Aí eu vou lá nos injetores, testo a alimentação, tem alimentação nos injetores. Opa! Então, se o relé é o mesmo relé, tá certo? Ele é comum para os injetores e para a bomba de combustível, por que está chegando nos injetores? Por isso que o diagrama também tem que ser confiável, porque senão, tá certo? A gente vai estar com um guia, com um mapa errado, né? Então, coisa pior é o local que você está procurando é para o norte, você está indo para o sul. Então, se eu tiver alimentação positiva nos injetores, para poder tirar uma conclusão ainda mais possível de ser conclusiva, então eu checo se tem alimentação na eletroválvula do canister. Então, se eu tiver alimentação na eletroválvula do canister e tiver nos injetores e não tenho na bomba, então o problema está daqui para cá. Está nesse ponto aqui, ó. Quem sabe se alguém não colocou um relé aqui, um segredo, né? O velho segredo que, na verdade, na maioria das vezes só serve para deixar o dono do veículo enguiçado no prego, né? Como a gente também chama. Então, o camarada pode colocar ou cortar esse fio levado lá para um módulo de alarme, de antifurto, né? Ou então, se eu tenho alimentação, se o relé é o mesmo, tá certo? O relé é o mesmo, mas eu tenho alimentação em 2 pontos e não tenho só na bomba, então o problema está aqui nessa linha. Agora, se eu cheguei não tenho também alimentação na bomba, nos injetores, não tenho alimentação na eletroválvula do canister, não tenho alimentação na bomba, então se eu voltar aqui, vou chegar lá no relé. Aí eu tenho que checar o quê? Esse 30, da onde é que vem esse 30? Bom, o 30 vem lá da bateria, passa pelo fusível 10 amperes, de 40 amperes, depois passa por outro de 20 amperes, 2 fusíveis em série para poder chegar aqui. Então eu tenho que primeiro checar essa linha toda aqui. Agora, por onde é que passa esse fio é que a gente, né, só vai saber na hora, porque às vezes passa por diversos caminhos e aí cada caso, né, vai ter a sua particularidade, porque às vezes até de um ano para o outro o mesmo modelo já muda alguma coisa. É possível que aconteça. Bom, mas essa alimentação que sai do 87, né? Então, 87 é saída, né? Então, essa alimentação que sai do 87, ela depende do relé. Então, eu tenho que testar o relé. E depende dos pontos essenciais, primordiais, para que o relé funcione. Então, eu tenho que checar se o 86 está chegando, tá certo aqui. Como eu já citei, então ele vem daqui, aí eu preciso checar tudo isso aqui. Tem um fusível em série. Tenho que testar, ver se está chegando um negativo aqui. Né? Tudo isso no nosso treinamento a gente trabalha, né, no nosso treinamento. Então, está chegando a alimentação no 85. Então, está chegando no 85, tá no 86. O relé tá bom. Testar o relé. A alimentação 30 está chegando. Então, se não está transferindo daqui para cá, né? Se não está transferindo para alimentando os componentes, então eu tenho que testar essa linha aqui, 87 até
Né? Sair, se necessário, até abrir o chicote. Não é isso? Bom, mas antes de fazer tudo isso, eu tenho que checar todos esses pontos aqui, tenho que usar essa técnica, o macete, né, como a gente queira dizer, né, para saber se, pô, eu tenho o mesmo ponto, o diagrama está me mostrando, eu tenho a mesma fonte de alimentação positiva, então está faltando em todos os componentes ou está faltando só em um, não é isso? Está faltando só em um componente, então não vai ser o relé, porque se está chegando nos outros, agora está faltando em todos que o relé alimenta, então a gente vem aqui para cima, né, seguir toda essa linha, se necessário testar a continuidade entre esse ponto e os demais pontos, né, onde ele alimenta. Agora, se eu checo que não tem alimentação 30, então eu tenho que verificar isso aqui, essa linha aqui. Então, cada linha dessa, ela vai ter, cada ponto desse, que é essencial para o funcionamento do relé, ele vai ter a sua fonte de da onde ela vem, sua fonte de controle, e tem também todo o processo. Todo o processo em que sentido? Para esse 86 chegar aqui, primeiro eu tenho que ter esse relé funcionando. Para o terra chegar aqui, eu tenho que ter a unidade de comando funcionando, eu tenho que ela estar bem alimentada, eu tenho que ter o sinal de rotação muitas vezes, porque senão não vai chegar, ou senão vai chegar só temporizado e depois ele não vai, se eu não tiver o sinal de rotação, não vai segurar esse negativo aqui, que a unidade, se a unidade não sabe que o motor está em funcionamento, então ela não vai mandar esse terra para aí, tá certo? Quando tem veículos aliás, quando tem veículos não, todos os veículos hoje têm sensor de rotação e fase, então normalmente quando falta o sinal de rotação, o sistema faz um cálculo aproximado pelo de fase, então o negativo ele vai vir aqui. Mas se o negativo aqui não vem de jeito nenhum, tá certo? E eu tenho, por exemplo, centelhamento lá, comando para a bobina, tá certo? Eu tenho comando para os injetores, ok? Mas eu não tenho terra aqui. Bom, são 3 pontos que dependem, né, do sinal de rotação. Então, é um raciocínio parecido com o raciocínio aqui da alimentação. Então, se 3 comandos que eu preciso ter, comando de bobina, comando de injetor e comando do relé, dos injetores eu tenho, dependem do sensor de rotação, né? 3 comandos que dependem do sensor de rotação. Então, se em 2 eu tenho o comando e em um eu não tenho, no caso aqui o assunto é o relé da bomba, então é praticamente nula a possibilidade de ser um problema de sensor de rotação, não é isso? Porque eu tenho chaveamento aqui, eu tenho chaveamento aqui. E não nos injetores, né? Nessas linhas aqui, certo? Que vem da unidade. Mas eu não tenho o comando, né, para o controle do relé, então é muito pouco provável, né, a possibilidade é mínima de ser o sensor de rotação. Agora, se eu não tiver nem chaveamento de bico dos injetores, nem chaveamento da bobina, transformador, e não tenho o comando para o relé, então é muito provável que seja o sensor de rotação. Agora, e se não for o sensor de rotação? Aí pode ser a unidade de comando ou o controle da unidade de comando, ou desculpa, a alimentação da unidade de comando, tá certo? E o imobilizador pode ser? É possível que sim também, dependendo do sistema, né? Dependendo do sistema. Mas aí já é um assunto mais aprofundado, um pouco mais complexo, porque eu já vou ter que entender também como funciona, pelo menos basicamente, o sistema de imobilizador. Mas nesse caso aqui, a gente está falando da alimentação 30. Então, eu creio que a gente conseguiu aqui desenvolver um raciocínio diagnóstico para ajudar aí o nosso amigo, tá certo? Para dar o suporte. Então, é necessário fazer isso, tanto todo o conteúdo que a gente tem no treinamento, como também dar o suporte ao aluno. Bom, então essa é uma parte da nossa contribuição, do nosso suporte aí para o nosso aluno. E vamos seguir aqui até que a gente consiga resolver juntos esse problema aí, dar uma ajuda para que ele possa resolver isso. Valeu? Sucesso, um abraço e até a próxima.